Vamos a Gênesis capítulo 2, aliás 21, Gênesis capítulo 21, continuando essas pregações pela manhã de uma visão panorâmica em algumas partes do livro de Gênesis. Nós veremos hoje um nascimento muito especial, no caso de Isaac, Gênesis 21, de 1 a 3. Primeiro, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez para ouvir da Tua palavra, e não apenas ouvir, mas aprender e praticar, conforme o nosso esforço, nossa decisão, nossa vontade, nosso interesse, e ajudados pela Tua soberania, pelo Teu poder, sem o qual nós não faríamos coisa nenhuma do Teu agrado. Mas que essa pregação tenha o efeito de nos colocar diante de Ti para mais prazer Teu e para bem-estar, crescimento, santidade nossa. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. De antemão. Amém. Aqui estava em jogo a palavra de Deus a Abraão, que havia Deus prometido a Abraão um filho, como vamos ver. A manutenção da fé de Abraão, ou a legitimidade, mostrar que a fé que Abraão tinha em Deus era legítima e que merecia existir, era uma fé que fazia sentido, era uma fé bem dirigida. Tem gente que tem fé numa pedra, um pedaço de madeira, de gesso. Talvez pior do que tudo isso, tem outros que têm fé no homem. Como é que se tem fé num ser tão miserável e pecador como o homem? Mas a gente ouve muito pessoas esclarecidas, tem que ter fé no homem. Então, ter fé não é grande coisa, não. Mas que fé e em quem? Então, a fé de Abraão era dirigida a Deus, ela precisava ser, Deus quis que ela fosse comprovada e mostrada correta, lícita. E o próprio início do povo judeu, e a vinda do Messias, que viria através, então, de Abraão. Tudo isso estava esperando um certo nascimento. Quando diz que Deus visitou a Sara, é uma expressão muito bonita, delicada até, mostrando uma interferência bondosa na vida de Sara, e não só bondosa, mas poderosíssima, porque Sara tinha 90 anos de idade, não podia mais ter filhos, e Abraão era um homem já inativo sexualmente, 100 anos, um casal velho. Ela até disse, teria eu prazer ainda, e ele já disse que estava amortecido, mas Deus disse, ela vai ter um filho, e é um filho teu, ou de outra forma, tu vai ter um filho, e não é Ismael, que é uma outra história, preguei sobre isso alguns anos atrás aqui, que é uma história meio triste, com relação a Abraão, que eu não vou nem comentar agora, para não estender demais, mas Abraão já tinha um filho, Ismael,
Mas Deus diz: não, não é esse não, o que eu te prometi, Abraão, é filho da tua mulher, mas Sara não tem mais filho, Senhor, ela nunca teve, vai ter agora, depois de velha, sem menor condição. Vai ter, sim, Abraão, contra tudo que era razoável, natural. Aí diz que Deus visitou a Sara, ou seja, deu poder a Sara de ter um filho. E a ênfase que o autor dá, Moisés, cremos, que escreveu Gênesis, a fidelidade de Deus. Não sei se você notou, se você é agudo nas Escrituras, ao ponto de notar essas ênfases de vez em quando, que passam às vezes despercebidas. No versículo 1, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Primeira vez que o autor dá ênfase ao cumprimento da promessa de Deus. E o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Segunda vez, no mesmo versículo. Pois ele achou pouco. No versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Eu disse que você ia ter um filho da sua mulher. E de fato Deus havia prometido 2 vezes a Abraão, recentemente, coisa de 1 ano antes, 2 vezes que Abraão teria um filho de Sara. O da escrava não valeu. Da Agar, que teve Ismael, não valeu para efeito da promessa. Em Gênesis 17:15, eu não vou ler a passagem, mas Deus diz explicitamente que Abraão ia ter um filho de Sara, e Abraão ri no capítulo 17, quando Deus disse isso. No capítulo 18, quando Deus aparece com os 2 anjos que iriam se dirigir para Sodoma e Gomorra, perguntaram: cadê Sara? Está aí na tenda. Aí disse: daqui a 1 ano eu virei a ela, ela terá um filho. Aí ela riu consigo mesma. Aí Deus disse: por que você riu? Eu não ri. Dizer para Deus: não é certo o que você está dizendo, você riu sim. Curioso, os 2 riram. Vou tocar um pouquinho nisso lá na frente. Então, como falou, assim ele fez. Você já pensou o que seria de você se não fosse a certeza de que Deus cumpre o que ele promete? Pense um pouco nisso. Você seria uma criatura miserável, digna de dó, nós todos. Esse negócio de salvação em Cristo, isso é duvidoso. Que tem um céu nos esperando lá, delícias, sei não. Seria um pesadelo para nós. Nunca esqueça de valorizar muito, muito a fidelidade de Deus em cumprir o que promete. E muito cuidado ao entender o que é que Deus promete. Que esse é um problema sério na vida cristã. O que Deus promete está na Bíblia. Já é um desafio grande nós entendermos o que é que Deus promete mesmo na Bíblia. Aí vem outros coitados que acham um pouco já ter essa grande dificuldade, que é uma dificuldade, mas ainda acham de crer que Deus promete coisas também através de outros, em visões e coisas desse tipo. Aí misturam tudo e não sabe mais o que Deus promete, o que Deus não promete. É um perigo. Por quê? Porque abala a fé. Se você entende que Deus lhe prometeu algo, você espera que Ele cumpra.
Faz parte da nossa fé, crer que Deus cumpre. Mas você cismou de que Deus prometeu uma coisa que Ele não prometeu, Ele não vai cumprir. Aí o crente se decepciona. E quantos têm a fé danificada por crer em coisas que Deus não prometeu? Ou melhor dizendo, esperar em coisas que Deus não prometeu. Mas como nós não temos, acho que posso dizer graças a Deus, essa ideia de que há uma revelação de Deus hoje, ou revelações, além das Escrituras, fiquemos com o grande desafio, que não é pequeno não, só pelas Escrituras saber o que é que Deus prometeu, mesmo para nós, hoje ou não. Então fica aqui a recomendação: estude, examine, existem livros bons sobre profecias, dê uma olhada, muito cuidado ao confundir coisas que você entendeu enquanto orava, que Deus lhe prometeu isso, que Deus falou com você aquilo, muito cuidado, porque nós não vamos, obviamente, desprezar esse fator na nossa vida com Cristo, de que o Espírito Santo de fato fala conosco, não audivelmente, mas Ele nos orienta, é bíblico, nos ilumina, nos dá o rumo, mexe no nosso coração, mexe na nossa consciência, é fato, não podemos negar isso. Então, dizer, qualquer tipo de sentimento que a gente tem, ou de impressão que a gente tem com relação a esse assunto, jogue fora, cuidado, não jogue não. Por outro lado, até que ponto você pode garantir que aquela sensação, ou aquele sentimento, ou palavra até mais forte, aquela convicção que você teve enquanto orava a Deus sobre um assunto particular na sua vida, aquilo veio de Deus, tanto quanto veio de Deus dizer: Abraão, daqui a 1 ano você vai ter um filho, e é de Sara. E pode confiar, Abraão, que eu vou provar a você que estou falando certo. Pois bem, Deus falou comigo enquanto eu orava ontem à noite, da mesma forma que falou a Abraão. Cuidado. Esse meu cronômetro deve estar quebrado, porque quando eu estou aqui no púlpito, ele roda 3 vezes mais rápido do que normalmente. É uma coisa impressionante. Eu vou trocar de cronômetro. Tinha tanto que falar disso, dessa questão de nível, de entendimento dessas coisas, na prudência e no cuidado de tratar com isto, sem desconsiderar, muito ao contrário, considerando, levando a sério e vibrando com o fato de que nós somos habitação de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, e Ele nos orienta mesmo, e fala a nossa consciência mesmo, para valer, não é lenda, não é impressão, não é emoção, é fato, sobrenatural, forte. Sim, graças a Deus por isso. Mas pegar isso e, posso dizer, quase que danificar ou estragar essa coisa linda que existe na nossa vida hoje, que é a orientação do Espírito Santo, e nós então confundimos as coisas e acharmos que Deus me prometeu uma coisa sem ter prometido, você estava emocionado ou muito necessitado de alguma coisa, e aí entra o seu aspecto pessoal, e onde é que separa o que veio de Deus diretamente para a sua mente, para a sua consciência, e o que veio das suas emoções, das suas necessidades, do seu psíquico? É difícil, não há uma fórmula para isso, mas a palavra que eu diria em tudo isto é prudência, equilíbrio, calma em verificar as coisas, em dar os passos, em fazer afirmações ousadas, como um profeta: assim diz o Senhor. Pá! Quem é que vai levantar a voz contra uma afirmação dessa? Assim diz o Senhor, quando Isaías dizia, Jeremias dizia, e alguns dizem para si próprios: assim disse o Senhor para mim. Pá, e aquilo adquire uma conotação muito forte. Tenha cuidado. Então, graças a Deus pela convicção de que nós temos de que Deus vai cumprir o que Ele disse.
Se você achou que ele prometeu e não se cumpriu, você entendeu errado. A chance é zero dele ter de fato prometido e falhou com você. Zero a chance disso ter acontecido. E 100% de você ter se enganado. Tirando isso de lado, vibremos com a certeza da nossa salvação em Cristo, com a certeza de que nós vamos para o céu, com a certeza de que o mundo não nos toca mais, no sentido de nos levar à perdição, certeza absoluta de que uma vida eterna espetacular nos espera. Quantas certezas nós temos de proteção, de ajuda, de paz no coração, uma vez seguindo por caminhos que Ele indica nas Escrituras. Então, é espetacular o efeito em nós, deve ser, é para ser, de nós podermos confiar 100% no que Deus diz, e o efeito benéfico em nós, benéfico. Você já notou que você não pode confiar 100% no que o seu marido diz? Da sua mulher diz, pastor, olha, a mulher é séria, já estou dizendo que ela não é? Mas quando ela diz, eu volto para o jantar, são 3 horas, meu bem, eu vou sair, eu volto para o jantar. Tá bom, na hora de jantar ela está no hospital. Ela cumpriu o que ela disse? É mulher séria. Ela estava no hospital, se não tiver, no céu, se for uma crente. Ou no inferno, se for uma descrente. Então não existe, você não convive com uma só pessoa em quem você pode confiar. Você nunca conviveu pessoalmente com uma só pessoa em que você pode confiar 100%. Isso é um referencial que você não tem. Você nem sabe o que é isso, nem eu. E meus pais são sérios. Papai, quando ameaçava um castigo, ele cumpria. Mamãe também. Graças a Deus, eu cresci num meio em que a veracidade era importante. E minha namorada, noiva, mulher, meus filhos, meus amigos, são pessoas queridíssimas, respeitadíssimas por mim, sérias. Infelizmente, lamento muito, tem um bocado de vocês aqui me ouvindo, nenhum de vocês é confiável. Mas infelizmente ainda, talvez, não é aquele que vos fala, né? Então, se vocês confiam em mim como marido, como amigo, como filho, como pai, que seja o que for, esqueçam. Até a nossa mente muda. Tem uma doença na cabeça que você não sabe mais o que está dizendo. Muda, eu não disse isso não, tendo dito sim, agora virou mentiroso. Não, virou não, é porque está doente, é o cérebro dele, sim. Né? Então, cadê a confiabilidade? Fora a malícia mesmo, fora as mentiras mesmo, quando há, não estou dizendo que todo crente mente, muitos não mentem mesmo, mas meias palavras, sugestões meio direcionadas, esse é todo mundo, infelizmente, passa perto de uma maquinação, de uma manipulação, quando não é mentira mesmo. Então, confiabilidade total, 100% só no nosso Deus. Por isso é tão importante, fundamental, básico, que você saiba exatamente o que Ele lhe prometeu. Na dúvida, diga assim, não posso afirmar. Na dúvida, não posso afirmar. É melhor do que dizer, eu garanto que Deus me prometeu isso ou aquilo em termos particulares. Eu não estou dizendo que Ele não lhe prometeu. Eu não estou dizendo que não foi o Espírito Santo que lhe incutiu ali, vá por esse caminho que eu lhe ajudo, ou vá por esse caminho que é o que eu quero, faça isso, faça aquilo. Não, eu não estou dizendo isto, que não foi Ele. Muitas vezes mas pode não ser. Então, essas conotações de vida cristã são importantes para o nosso dia a dia.
Isso pode ser causa de uma vida cristã fraca, meio decepcionada com as coisas de Deus. Eu não entendo bem o meu Deus, eu acho que ele disse uma coisa, mas não cumpriu, ou será que ele nem disse, ou disse, mas não sei. Cuidado. É maravilhoso termos um Deus altamente confiável, maravilhoso, e se agarre a Ele nos momentos de dúvida, de angústia. Senhor, eu sei que posso confiar no que Tu disseste. É muito esquisito um homem de 100 anos ter um filho com uma mulher de 90, embora proporcionalmente Abraão fosse mais novo do que um homem de 100 hoje, que ele morreu com 175, então proporcionalmente seria um homem não tão velho, mas ele disse que não estava mais ativo sexualmente. Então, dizer, é muito esquisito um homem ter um filho com uma mulher de 90 anos, mas Deus disse e ele teve. Então, confie em Deus, se agarre nas promessas de Deus e não se perturbe com as dúvidas, com as partes baixas na fé. Diga para Ele, confesse a Ele abertamente: estou fraco, eu sei que Tu prometeste uma vida eterna, mas até isso eu estou fraco em crer. Diga para Ele, converse com Ele abertamente sobre a sua fé, peça ajuda. Senhor, aumenta-nos a fé, faça isto. E Sara então teve seu filho Isaque, uma concepção eu ia dizer maravilhosa, mas miraculosa, que é o que eu quis dizer também, como já comentei sobre o casal. No versículo 4, Gênesis 21, 4, Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Vou abrir um pequeno parêntese aqui, talvez vou até o final com este parêntese. É que Deus ordenara um ano antes a Abraão a circuncisão. É algo meio misterioso o valor que Deus deu à circuncisão dos judeus no caso. Gênesis 17, 9 e 14. Diz assim: Gênesis 17, 9 a 14, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, circuncisão é o que se chamou de cirurgia de fimose, que é a remoção de um excesso de pele essa chamada prepúcio, como lemos aqui, na glande, que é a ponta do órgão masculino. Hoje se faz uma cirurgia, muitos fazem, até por motivo de saúde, de higiene, e outros motivos também. Mas Deus estabeleceu essa pequena cirurgia simples, tanto que na época se fazia, como um sinal físico da aliança que Ele fez, Deus, com Abraão. Aliança de quê? Já comentei aqui fartamente: ser um povo separado para Deus, incluindo uma terra, um reino e o aspecto espiritual, que Deus seria o Deus deles e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse é o conjunto que forma a aliança que Deus fez a Abraão. Uma grande parte dos crentes batizam crianças hoje, alegando que o Novo Testamento substituiu a circuncisão
que não é válida mais em termos de lei ou para o crente, mas foi substituída pelo batismo. Muitos acham isso. Eu vou ler 2 passagens apenas e vou encerrar. Eu não vou entrar fundo nessa questão de circuncisão, não. Mas como diz aqui que Isaac foi circuncidado, eu quero ler Colossenses 2, 11 a 13, e é um ponto desagradável entre milhões de crentes. Acho que eu posso chamar desagradável, que uns defendem arduamente o batismo de crianças, e outros não, que se recusam a batizar crianças, como nós, batistas. Não tem briga, mas há uma discordância profunda. Colossenses capítulo 2, versículo 11, diz assim: nele também, falando em Cristo, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Despojar é tirar alguma coisa, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e continua aqui. Então, eles entendem, eu não vou entrar na passagem em si, que o batismo substituiu a circuncisão. Como os judeus circuncidavam crianças, então, se um substituiu o outro, os crentes devem batizar seus filhos crianças. Muitos, inclusive batistas, como nós, pensam de maneira diferente. Primeiro, o batismo é símbolo da união com Cristo, ocorrida na conversão. É muito claro, achamos nós, na Bíblia, que o batismo é isso. Já a circuncisão era símbolo de estar incluído na aliança que Deus fez com o povo judeu através de Abraão. Segundo, a conversão que o batismo reflete ou simboliza, ela envolve uma decisão consciente. O fato de nascer judeu, com relação à circuncisão, ou numa casa de judeu, não envolvia decisão do próprio bebê, óbvio. Então nós não conseguimos juntar uma coisa com a outra. Terceiro, a circuncisão não foi substituída pelo batismo, simplesmente ela foi abolida, e surgiu uma nova. Cristo veio dentro de um contexto, de um conceito, de uma nova aliança em que a circuncisão é espiritual. Filipenses 3:3, que diz: porque, basta me ouvir, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Olha a trindade aí. E não confiamos na carne. Então, esta passagem para nós deixa muito claro que a circuncisão é algo espiritual de que fala aqui. Totalmente. Então, não é que ela foi substituída pelo batismo, ela foi abolida. E o batismo significa outra coisa. Agora, numa passagem, como li lá em Colossenses, Paulo usa as duas coisas. Paulo usa o termo, usa a ideia de circuncisão e fala no batismo, sequencialmente. Mas não significa que o fato de uma ter sido abolida e outra ter sido iniciada, não significa que essa aqui é a continuação desta, a ponto de ser praticada dentro de um contexto parecido com a outra, no caso de crianças. Então fica essa minha rápida explicação sobre esta questão de batismo de crianças, essa divergência que há entre alguns
pensamentos teológicos sobre o assunto, e nós não batizamos crianças, porque batizamos pessoas que são convertidas conscientemente, de coração, se arrependeram, exerceram fé em Cristo, se entregaram a Cristo. Então nós a batizamos. E o batismo não tem nada a ver com a circuncisão. Uma coisa existia por si própria e terminou na hora que Deus quis. E a outra começou por acaso, coincidentemente, aconteceu de começar logo depois que a outra terminou, mas não significa uma continuidade. Então, depois a gente continua sobre Isaac, temos muitas coisas interessantes a falar ainda sobre isso, mas hoje a gente fica aqui. Que Deus nos ajude na nossa fé, confiança em Deus e uma fé dirigida a algo concreto que Deus realmente prometeu. Cuidado com as impressões, eu acho isso, eu acho aquilo. Não posso imaginar Isaías dizendo, eu acho que assim diz o Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos conceitos aqui colocados com base nas Tuas Escrituras, e nos ajuda a entendermos o que Tu promete para nós, confiarmos e aguardarmos, a ponto de irmos para a fogueira, crendo em algo realmente digno de ser crido e morrer por. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.